Muito bem, estamos aqui diante de um problema de colisão de duas partículas idênticas, uma em movimento e a outra em repouso. Mas essa colisão é perfeitamente inelástica. Ou seja, antes eu tinha uma partícula de massa m0 com velocidade v igual a 0,2 c, e depois eu tenho um bloco só. Essas duas partículas, essa que se movimenta e essa outra em repouso, ficam grudadas, coladas uma na outra, formando um bloco só. A questão é qual é a massa desse bloco e qual é a velocidade dele. Ora, para isso nós fazemos uso da conservação da energia e da quantidade de movimento, ou do momento linear, né? Bom, a conservação do momento linear, ela se aplica sempre, né? Então, a gente deve começar com essas equações. A primeira delas estipula que a quantidade de movimento antes, né? Eu tenho esta partícula que tem um momento antes, esta outra aqui não tem momento, ela está em repouso, é um dado do problema. Mais zero, portanto, podemos escrever assim, P mais zero, né, é igual ao momento final. De forma que esse momento final, nós vamos escrever apenas PF, porque é o momento do bloco. E, claro, vamos utilizar também a conservação da energia. Aqui, nem pensar em conservação da energia cinética. De acordo com o princípio da conservação da energia, a raiz quadrada de P ao quadrado vezes C ao quadrado mais M2 vezes C à quarta potência, esta aqui é a energia desta partícula que tem um momento, tem uma certa velocidade. Essa aqui também tem energia. Então, como esta massa aqui nós estamos chamando de M0, vamos colocar aqui M0. Então, mais M0 vezes C ao quadrado. Então, eu tenho que a energia da primeira mais a energia da segunda, que está em repouso, é igual a energia do bloco, que é P índice F ao quadrado vezes C ao quadrado mais M0 ao quadrado vezes C à quarta potência. Aqui estão as equações. É um problema agora de tentar, né, resolver estas equações. A primeira, eu posso agora considerar o movimento em uma dimensão só. Portanto, eu tenho que P, poderíamos chamar aqui de Px, mas Px, né, aqui no caso é M0 vezes V, que é dado, sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado. De forma que Px é dado e PF agora
só tem a componente x, então eu posso me preocupar só com a componente x do bloco. E a componente x do bloco é igual à massa. Vamos colocar essa massa com o índice 0 vezes U sobre raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Muito bem. De forma que a análise do momento me leva à seguinte relação. M0 vezes V M0 vezes V sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado é igual a M0 vezes U sobre raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, esta aqui é uma primeira relação. Esta aqui é uma primeira relação, né? Essa relação aqui é importante porque ela estabelece uma relação entre M0 e U, e esse M índice 0, M minúsculo, índice 0, vezes V sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. E agora nós devemos encarar ali aquela segunda equação. Essa segunda equação é uma equação envolvendo a energia, né? Mas é claro que também eu posso escrever esta segunda equação como sendo M0 vezes C ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, porque isso aqui é uma outra forma de escrever a energia, mais M0 vezes C ao quadrado é igual a M0 vezes C ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos o 2 sobre C ao quadrado. Em primeiro lugar, vamos cancelar estes C ao quadrado aqui. Vamos colocar esse M0 em evidência, e eu encontro então que M0 vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado, mais 1, que vem daqui, é igual a M0 sobre raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Portanto, daqui eu concluo que M0 é igual a raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, porque eu estou multiplicando esse lado aqui por raiz quadrada de 1 menos o 2 sobre C2. Então, M0 é igual a raiz quadrada de 1 menos o 2 sobre C2, vezes M0, e, finalmente, vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 mais 1. Muito bem, eu consegui expressar M0 em função de raiz quadrada de 1 menos o 2 sobre C2,
vezes M0 vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 mais 1. E agora eu posso substituir esta expressão para M0 aqui em cima. Aqui em cima, porque ali eu tenho M0 sobre raiz quadrada de 1 menos o 2, então retomando essa expressão, eu tenho que M0 vezes V sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, utilizando esta expressão e esta aqui agora, eu tenho que M0 sobre raiz quadrada é igual a, isso então é igual a M0 vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 mais 1. Então, eu tenho que M0 sobre raiz quadrada de 1 menos U2 sobre C2 é este termo, e finalmente vezes U, aqui, vezes U. Ora, desta expressão, se eu colocar em evidência 1 sobre raiz quadrada de 1 mais V2 sobre C2, eu vou obter que M0 vezes V, e agora eu tenho um M0 aqui, é igual a M0 vezes U. Aqui eu tenho raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, e aqui eu tenho 1 mais raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, e agora aqui eu tenho raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Esse termo aqui se cancela, esse termo aqui se cancela, esse termo aqui se cancela. Portanto, o que eu obtenho é que V sobre 1 mais raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 é igual a U. Portanto, para eu obter U, tudo que eu preciso fazer é substituir a expressão para V aqui, que é igual a 0,2C, substituir aqui também, e eu então determino U. U é igual a V sobre 1 mais raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, eu determinei a velocidade U, e agora eu devo determinar M0. A maneira... Bom, agora eu tenho várias alternativas, né? Mas, por exemplo, esta aqui, né? Eu tenho, a partir desta expressão, aliás, que está aqui, eu tenho a resposta para M0, uma vez conhecida a velocidade V, M0, e U. U eu determinei aqui. Ou seja, em princípio, eu tenho aqui como determinar a massa e tenho como determinar a velocidade U em função da velocidade V. Obtido U, eu substituo aqui a expressão para U e substituo aqui a expressão para V. E com isso, então, eu tenho a solução do problema como pedido.